E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aí com mais um vídeo aqui no canal para a gente falar sobre o mercado financeiro, falar sobre ações. E nesse vídeo eu quero trazer para você aqui as 5 ações mais recomendadas aí para esse mês de maio. São 5 papéis mais recomendados por especialistas nesse mês de maio. Só recapitulando aqui, né, a forma com que eu uso, né, que eu faço para poder chegar nessa lista, né? Eu acesso as assinaturas pagas que eu tenho, pego assinaturas também de amigos meus, de outros investidores que também têm assinaturas pagas, né, de casas especializadas em análise de ações, e verifico também junto às corretoras, aos bancos digitais e também alguns conteúdos de analistas, e com base nessas informações eu faço uma filtragem aí das ações mais recomendadas dentro daquele mês e trago as 5 mais recomendadas aqui para vocês, né, dentre esse meu critério de pesquisa. Então, antes de mais nada, né, deixa o seu like aí nesse vídeo, ative as notificações. Se você não for inscrito no meu canal, se inscreve aí, é só clicar no botãozinho vermelho. Nós estamos aí com um mês de canal, né, um mês de canal no ar aqui no YouTube. Eu gostaria muito que você fizesse parte desse projeto juntamente comigo, para a gente aprender muito mais aí sobre o mercado financeiro, sobre investimentos. Então, o primeiro papel aí da nossa lista, lembrando pessoal que essas ações que eu vou citar aqui são ações recomendadas por especialistas, tá bom? Por pessoal que trabalha diretamente, tá, com o mercado financeiro. Inclusive eu vou deixar aí algumas dessas análises, algumas dessas fontes de recomendação na descrição para qualquer esclarecimento ou qualquer dúvida que você tiver, beleza? Então vamos lá. O primeiro papel aqui da nossa lista são as ações de Suzano. Suzano está exposta aí ao setor da commodity de celulose. É a segunda maior do mundo, né, em produção de celulose, uma empresa gigantesca com mais de 90 anos aí de mercado. E no primeiro momento, né, pode ser um papel assim perigoso, né, e até um pouco injustificado a recomendação, mas se a gente analisar bem o critério, né, que os analistas utilizaram para poder recomendar esse papel, a gente começa a entender um pouco mais. E o primeiro ponto que eu destaco aqui é a commodity ser completamente dolarizada, né? Foi exatamente essas as palavras que os analistas usaram nos relatórios que eu tive acesso. Por a commodity ser dolarizada, ela vai seguir o dólar. E hoje, né, o momento que a gente vive, que é de pandemia, né, onde o dólar está subindo aí desenfreadamente, você estar exposto aí a ativos dolarizados, né, é um bom negócio. Então, por mais que o papel seja um pouco arriscado, né, devido a alguns fatores, como por exemplo o mau momento, né, que a celulose passou em 2019 e também o fato aí da empresa, se você fizer uma pesquisa mais a fundo nos fundamentos, você vai ver que a empresa está um pouco endividada, né, está bem endividada aliás, né, cerca de 13 bilhões de dólares, porém vemos aqui um risco-retorno tendo em vista aí essa questão do dólar. Se você olhar o gráfico aí de Suzano, você vai ver que ela desceu no fundo, né, com a pandemia, e do mesmo modo que ela caiu, ela subiu, né, quase que no movimento em V, e já está entregando lucros para os investidores. Então esse papel está sendo recomendado não só agora para maio, mas desde o início da pandemia ele já foi colocado aí no radar das casas de análise e já surgiu aí em algumas recomendações aí de carteiras para 2020, tendo em vista aí essa questão da disparada do dólar, e por esse motivo quem investiu, quem está investindo, já está tendo aí bons retornos com o papel. Bom, e agora vamos ao segundo papel aí para compor a nossa lista com as 5 empresas, os 5 papéis mais recomendados aí para maio. E o próximo papel da lista é Taesa. Apareceu aí muito frequente também nas recomendações aí para maio, por ser um papel muito defensivo. A gente observa aí, né, até uma curiosidade, né, a gente sempre está olhando os ativos, sempre analisando, sempre tendo acesso a análises aí de especialistas. Quando a gente pega uma carteira recomendada aí seja por uma casa de análise, seja por um analista independente, uma coisa que a gente sempre observa que é interessante. Sempre tem uma ação arriscada numa ponta e ações defensivas em outra ponta, né? Então geralmente os analistas tentam mesclar muito isso, risco com segurança. Então fica até a dica aí para vocês, né? Na hora que vocês forem analisar ativos aí para compor a carteira de vocês, vocês que estão montando a carteira agora, é muito importante que vocês comecem aí pelos ativos defensivos. Então, nesse caso aqui, né,
isso justifique muito a recomendação de Taesa por ser um ativo defensivo, né, que está postado aí diretamente no setor de transmissão, onde independente, né, da forma que a energia for gerada, né, ela vai estar lá funcionando. Não importa, né, se a energia vem da água, do sol ou do vento, as operações de Taesa vão estar funcionando. E além disso, nós estamos falando aí de um setor muito previsível, né, o que garante aí bons dividendos, né, o que Taesa vem entregando ao longo do tempo. Bons dividendos, uma empresa aí com uma boa estrutura operacional, eu particularmente gosto muito e não me admiro nem um pouco ela estar aí entre as ações mais recomendadas aí para esse mês. Então agora vamos ao terceiro papel que compõe aí a nossa lista com os 5 papéis, as 5 ações mais recomendadas aí para o mês de maio. E eu quero falar para você que ficou até aqui nesse vídeo que eu vou trazer mais 2 papéis aí no final do vídeo, tá? No final do vídeo eu vou falar outros 2 aí que apareceram muito também nas recomendações desse mês. Então se você ficou até aqui, já deixa um like, ativa a notificação, e se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí para você não perder os próximos vídeos que eu postar sobre o mercado financeiro, tá bom? Então vamos lá. O terceiro papel da nossa lista é a Telefônica Brasil, mais conhecida aí como a Vivo, um papel que apareceu bastante também nas recomendações. O relatório que eu tive acesso sobre a Telefônica Brasil, né, foi um relatório longo, né, um relatório fundamentalista, bastante técnico, né, com muita informação. E o setor, né, de telecomunicação, esse setor de telecom, no primeiro momento é um setor um pouco complicado, né, porque ao mesmo momento que a empresa gera caixa, ela é obrigada a fazer investimento, né, o tempo todo, é gerar caixa e investir, gerar caixa e investir. Porque por mais que nós estamos falando aí de uma área de telecomunicações, né, que todo mundo já conhece, todo mundo sabe da importância que tem, ela está diretamente ligada também à tecnologia, ou seja, se ela não investir em inovação, em novas tecnologias, ela fica para trás. A gente aproveita para citar aí o gancho, né, da operadora Oi. Né, o que aconteceu com a Oi foi, obviamente, foi uma novela sem fim, né, que não dá nem para a gente falar sobre isso aqui nesse vídeo, mas o fato é que talvez hoje, né, uma das melhores operadoras que nós temos hoje em matéria de serviço seja a Vivo. E nesse relatório que eu tive acesso a gente vê muito bem, né, os pontos destacados que eu posso até citar para vocês aqui, né. O primeiro deles, né, muito mencionado, são os dividendos, né? Por mais que não sejam dividendos aí com datas marcadas, né, com datas certas, iguais muitas empresas fazem, né, divulgando aí trimestral, semestral, os dividendos são irregulares, né, mas são constantes, são bons. Né? 2019 tivemos uma média aí de 6,5% de dividendos, né, o que é muito bom, né, tendo em vista aí a nossa taxa Selic atual. Outro ponto também muito falado também nos relatórios aí é o histórico de bons resultados. Então ao longo do tempo, né, a empresa se mostrou lucrativa e se mostrou aí rentável dentro de um setor que é bastante difícil, né, uma vez que necessita aí de grandes investimentos. E um outro ponto aí que justifica a tese de investimento na Telefônica Brasil, ela está posicionada aí num setor resiliente. Né? O que seria essa resiliência? Em poucas palavras, né, seria um papel um pouco mais disposto, um pouco mais forte, um pouco mais preparado aí para driblar uma crise, né, iguais às que nós estamos passando agora. Né? Então nós estamos falando aí de um papel de telecomunicações e nesse momento de confinamento, né, a demanda maior que se teve aí, obviamente, foi em dados, né, consumo de dados. Então a gente observou ao longo dessa pandemia que os papéis da Telefônica Brasil teve dias aí que teve picos de 9%, né, ou seja, a demanda foi grande, então foi um papel que mesmo nesse cenário de crise, nesse cenário de pandemia, a demanda pelo serviço foi muito grande. E a tendência, né, é que esse serviço, essa demanda continue aumentando aí ao longo dos meses, ao longo dos anos. Então a gente está falando aqui de um papel que obviamente ele não é só para maio, né? É um papel para você pensar para o longo prazo, né? Pensando aí em dividendos, acreditando que a empresa opera muito bem, né? Que tem um histórico passado aí muito positivo e tendo em vista, né, o setor que tende só a crescer, né? A demanda, o consumo de dados vai só aumentar e a empresa tem feito investimentos aí nessa área. Então não é à toa aí que apareceu nas recomendações aí desse mês de maio. Eu acho um papel interessante, eu não tenho, e eu gostaria de saber de você se você tem esse papel na sua carteira. Comenta aí embaixo para a gente saber. Então agora vamos ao quarto papel da nossa lista aí das ações mais recomendadas aí
nesse mês de maio. São os papéis de Petrobras. Petrobras foi unânime, né? Apareceu em praticamente todas as recomendações, né? Casa de análise, banco digital, corretora, analista independente, todo mundo recomendando Petrobras. Nós vimos aí ano passado, né? A Petrobras veio se desfazendo de ativos, né, para focar aí somente na produção de petróleo, né, que é isso que a Petrobras sabe fazer, né, que é o petróleo, o foco da Petrobras é esse. E logo depois veio a pandemia, né, veio a pandemia e com isso veio aquela questão, né, da Rússia com a Arábia Saudita, aquela briga aí dos maiores produtores de petróleo, resultando aí na queda drástica, né, do preço do barril. E isso impactou assim diretamente na Petrobras, né, os preços do papel despencaram. E por mais que isso tudo tenha acontecido, né, os analistas olham para a empresa com bons olhos e estão recomendando fortemente o papel, acreditando aí na retomada. E de fato, se a gente olhar aí no gráfico, né, no movimento que o papel vem fazendo, a gente vê sim uma recuperação. Então tem muita gente recomendando, muito analista recomendando. Em todos os relatórios que eu tive acesso, as carteiras recomendadas, né, Petrobras apareceu lá. Então posso citar para vocês aqui, Banco BTG recomendando papel, Levante recomendando papel, Empíricos recomendando papel, Corretora Toro recomendando papel. Praticamente todo mundo que eu tive acesso aí às recomendações estão indicando o papel aí, não só para esse mês, mas para 2020 e 2021, enfim, papel para ficar posicionado aí em carteira, uma vez, né, que se desvalorizou muito e por ser uma empresa aí, a maior que nós temos hoje no país, uma das líderes aí no setor. Obviamente a gente tem que esperar sim que o papel consiga se reerguer e recuperar dessas perdas. E agora o quinto papel da nossa lista com as 5 ações mais recomendadas aí para o mês de maio. Lembrando que logo depois eu vou falar outros 2 aqui para vocês pesquisarem, para vocês analisarem, para vocês estudarem. Outros 2 aí extras que saíram muito aí também nas recomendações desse mês. Então o quinto papel, não tem muito o que falar, é a mineradora Vale. Surgiu muito também nas recomendações, né? Os analistas recomendando fortemente. Já falei sobre os papéis de Vale em 2 outros vídeos aqui do canal, então não tem muito o que falar. É também uma empresa que está dolarizada, né, digamos assim, endividamento baixo, continua gerando caixa muito bem, independente da crise. A commodity, o minério de ferro, essencial para o crescimento do mundo inteiro praticamente, né? Todos os países praticamente têm que consumir a commodity, então não é à toa, né, que está sendo aí muito recomendado, fortemente recomendada, e está de volta aí aqui no canal e compondo a nossa lista aí das 5 empresas, dos 5 papéis mais recomendados para esse mês. Então antes de falar aqui as outras 2, né, empresas que eu prometi, só gostaria de falar com vocês, né, que o momento que a gente vive hoje, né, é de responsabilidade, tá pessoal, de cautela. A gente vê muita gente, muita propaganda em cima do que está acontecendo aí no mercado financeiro, inclusive muita casa de análise, muita gente interessada em ganhar dinheiro, se aproveitando aí dessa situação, querendo vender uma notícia, uma falsa imagem de que nós estamos passando por um momento de grande oportunidade. Enfim, tenham cautela, tá pessoal? É óbvio que eu também acredito nisso, né? O momento é de oportunidade sim, mas é de aproveitar as oportunidades com responsabilidade, tá? Jamais investir todo o seu dinheiro em ações. Se for investir, não invista em apenas um papel. Procura estudar, procura conhecer o mercado, saber o que você está fazendo, tá? Porque é o seu dinheiro que está em jogo, tá? Não é o dinheiro de ninguém, é o seu dinheiro que está em jogo. O que a gente tem que pensar é no longo prazo. E quando a gente investe para longo prazo, esses momentos, né, de turbulência, de oscilação, de volatilidade, eles passam a ser irrelevantes para quem está pensando lá no longo prazo. E aí sim a gente pode falar que é uma oportunidade. Mas você tem que estar ciente dessa questão. Você tem que saber exatamente o que é uma oportunidade, onde você pode vir a ganhar dinheiro com aquilo, do que possa vir a ser uma oportunidade para você perder dinheiro, tá? Então tem que ter essa consciência aí em meio a esse cenário que nós estamos vivendo. Então, dito isso, vou citar rapidamente os outros 2 papéis aí que surgiram muito nas recomendações que eu tive acesso para esse mês de maio. Um deles é Equatorial e o outro é Magazine Luiza. Então fica aí para vocês darem uma analisada, uma pesquisada, o que vocês acham aí de mais esses 2 papéis para maio. Equatorial e Magazine Luiza também foram bastante recomendados, tá? Gostaria muito que você
comentasse aqui embaixo o que você achou desse vídeo, deixasse sua sugestão. Meu Instagram tá passando aí também para você me seguir lá, me chama lá, que a gente conversa aí sobre qualquer assunto que você quiser. Então deixa aqui o meu abraço a você, obrigado pela sua audiência, bons investimentos. Eu tô de volta aí com mais um vídeo, muito em breve, né? A qualquer momento aí com mais conteúdo no canal, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!